maio e nós estamos comemorando, né, esse mês, o mês da família. Então foi uma série de mensagens proferidas sobre a família. E hoje, a última mensagem do mês, nós vamos falar sobre ajudando nossos filhos a atingir a maturidade. Eu vou ler Salmo 127, o capítulo todo, e vocês acompanham conosco. Se não for o Senhor, o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela. Montar guarda, será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àquele a quem ama. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flecha nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem cuja aljava está cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós queremos Te agradecer por mais um dia de vida. Obrigada, Senhor, por essa chuva que cai. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem ouvido as nossas orações. E, ó Pai, essa chuva vai abençoar a lavoura de muitos irmãos, ó Deus, de muitas pessoas. Pai querido, o Senhor é fiel, o Senhor responde às nossas orações. Pai, obrigada pelo Teu grande e infinito amor para conosco. Pai, queremos agora que o Senhor fale através da Tua serva. Que não seja a Tua serva que fale, mas que o Teu Espírito Santo fale através de mim, Senhor. Abençoe cada pessoa que está assistindo essa mensagem, Senhor. Que seja, ó Deus, que o Senhor possa trabalhar nos corações. Pai querido, a começar a trabalhar em meu coração como mãe. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Muito bem, irmãos. Então, nós vamos deter-se apenas no versículo 3 e 4 desse capítulo. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Com flecha na mão do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. E é muito bom, né? Como é maravilhoso nós termos filhos, né? Todo casal, quando casa, o desejo é ter filhos. Mas também os filhos é um grande desafio, né? Quando nós recebemos em nossas mãos os nossos filhos, há uma preocupação, principalmente quando nós somos pais de primeira viagem, né? É uma responsabilidade muito grande. A Bíblia, ela nos ensina que os nossos filhos são heranças do Senhor. Eles são bênçãos, né? Então toda família quer ter filhos. Por quê? Porque são bênçãos, são maravilhosos, né? E quando nós não podemos ter, né, muitos adotam. Eu tenho uma irmã que ela não pôde ter, ela foi até o Nordeste para adotar uma criança. Eu mesmo sou filha adotiva, né? Os meus pais não puderam ter muitos filhos, só tiveram um, e daí me adotaram também. Então eu também sou a filha do coração, né? Como muitos falam. Meu pai sempre gostou de criança, mas minha mãe não pôde ter muitos filhos, e daí eles me adotaram. Eu sou da família, né? Sou filha de um primo da minha mãe, mas, né, eu considero meus pais do coração, né, os que me criaram. Na palavra de Deus, no versículo 4, eles são com flecha na mão do guerreiro. O que quer dizer flecha na mão do guerreiro? Quer dizer, né, nesse contexto que eu estou falando, que os filhos, eles devem ir longe, ir mais longe do que os pais foram, já que a flecha vai mais longe do que o guerreiro. Quando ele solta a flecha, né, a flecha vai mais longe, né? E ele lança para um lugar e a flecha vai, né? Quando um guerreiro bom, a flecha vai no alvo certo. Mas, sem dúvida, né? Queremos que os nossos filhos também alcancem voos mais altos,
né, do que os nossos, né? Muitos pais não tiveram a oportunidade de estudar numa faculdade, né? Mas então eles querem que os filhos façam a faculdade, né? Que se tornem pessoas grandes, né? O desejo de todos os pais é que eles sejam grandes, né? Todo filho dar um grande exemplo, um grande alegria para os seus pais. Mas quem já tentou arremessar uma flecha sabe que não é tão fácil atingir o alvo, né? Não é soltar a flecha e ele vai, né? Certo? Não, muitas flechas vão em lugares errados, né? Não é fácil, é difícil. Assim mesmo é a criação de um filho. Muitas vezes nós fazemos de tudo, mas infelizmente nem todos os filhos, né, seguem a direção correta como os pais orientaram, ou espera-se que orientaram, né? Quando Deus nos dá filhos, precisamos amá-los, sonhar coisas boas para eles, né? Nenhum pai, né, ele vai ter um filho e não vai sonhar nada para o filho. Sim, todos nós, quando nós temos nossos filhos, nós sonhamos um futuro promissor, né? Mas infelizmente o mundo pós-moderno, as inversões de valores têm sido constantes e tem destruído muitas famílias, né? E uma das inversões é essa, né? Que os pais, ao quererem dar o melhor para os filhos, estão terceirizando a educação para a escola e para a igreja, né? A escola e a igreja não têm essa função, né, de passar valores e princípios eternos para os nossos filhos, né? Essa função é totalmente responsabilidade dos pais. Essa transmissão de valores, né, e princípios eternos tem que ser passada em qualquer fase da vida de seu filho. Não é apenas para a criança, principalmente para a criança, que quanto menor a criança, é melhor para nós passarmos esses valores e esses princípios eternos. Mas muitos pais não tiveram essa oportunidade. Então, em todo tempo, é importante passar os valores e os princípios eternos, né? A educação é uma atribuição dada aos pais e às mães. Então, essa atribuição é dada a nós, pais. Nós precisamos estar atentos na educação dos nossos filhos. A igreja ensina, né, muitos valores, mas os valores começam dentro das nossas casas. As igrejas, elas são importantes, não vamos dizer que a igreja não é. A igreja é muito importante, mas ela não é a única responsável para ensinar os princípios eternos. Os princípios eternos têm que ser dados dentro da nossa casa. E eu vou contar uma história aqui, né, muito interessante, de um grande cientista. O nome dele é Thomas Edison. Muitos já ouviram falar sobre Thomas Edison, né? Ele foi um inventor, ele foi o inventor da lâmpada. Ele foi fundador da General Electric, que é a GE, muitos conhecem, e ele registrou mais de 2.332 patentes. Um grande homem, um gênio. Mas olha só o que aconteceu. Quando Thomas Edison ainda era pequeno, a mãe dele recebeu uma carta da escola, e quando ela olhou aquela carta, ela ficou assim, começou a lacrimejar os olhos, e ele olhou para a mãe e viu, né, aquelas lágrimas derramando, e ela resolveu ler a carta para o filho. E um pedaço só da carta fala assim: seu filho é um gênio. Esta escola é muito pequena para ele e não tem suficiente professores ao seu nível para treiná-lo. Por favor, ensine-o você mesma. E assim, ela educou o Thomas Edison, e ele se tornou
o que nós conhecemos hoje. Mas depois de muitos anos, ele já famoso, né, já conhecido no mundo todo, a mãe dele veio a falecer e ele foi arrumar na casa da mãe dele, né? E achou um pequeno papel dobrado, né, no canto de uma gaveta. E ele, curioso, abriu, leu e foi ler esse papel, que era uma carta. E qual foi a surpresa de Thomas Edison a ler a carta que ele encontrou? E ele começou a ler, ele achou estranho. E estava escrito assim, a carta: seu filho é confuso e tem problemas mentais. Não vamos deixá-lo vir mais na escola. E ele olhou aquilo e começou a chorar por horas. Durante muitas horas ele começou a chorar. E então escreveu em seu diário: Thomas Edison era uma criança confusa, mas graças a uma mãe heroína e dedicada, tornou-se o gênio do século. Existem certos momentos da vida onde é necessário mudar o conteúdo da carta para que os objetivos sejam alcançados. Irmãos, nessa ilustração nós podemos ver que nenhuma criança tem falta de inteligência. Nenhum ser humano, só aqueles que realmente já nasceram, né, com problemas, mas o normal, né? As crianças são todas inteligentes, o ser humano é inteligente, todas são inteligentes. Só que vai de como nós lemos a carta, de como nós educamos os nossos filhos. Quando nós falamos palavras de bênção, proferimos palavras de bênçãos para os nossos filhos, né? Quando nós elogiamos os nossos filhos, quando nós falamos, você é capaz, como a mãe de Thomas Edison falou para ele, com certeza, filho, você é capaz, você consegue, você é muito inteligente, você é um gênio. Com certeza ela falou essas palavras para ele por vários anos. E ele, quando começou os seus inventos, ele que errou muito, mas com certeza foi incentivado por sua mãe. E assim mesmo somos nós. Nós precisamos valorizar os nossos filhos, o potencial que cada filho tem. Muitas vezes nós comparamos nossos filhos com os filhos dos nossos amigos, com os filhos dos nossos irmãos. Não, irmãos, cada um tem o seu potencial, e até mesmo dentro de casa, um filho com o outro, cada um tem o seu potencial. Nós precisamos valorizar cada filho, porque ele é especial. E quando nós valorizamos esses filhos, nós podemos ver grandes homens de Deus no mundo. Essas pessoas que se dão bem na vida, de uma forma digna, são pessoas que foram valorizadas por seus pais, que hoje são pessoas resolvidas, pessoas que foram amadas, pessoas que sentiram amor materno, paterno. E é isso que nós precisamos. Nós precisamos de pessoas fortes, dignas na sociedade, pessoas íntegras, que possam fazer a sociedade crescer, inverter esses valores que hoje nós estamos tendo. Mas para isso está em nossas mãos, como pais, direcionar essas crianças. Tem um tema que fala assim: a mão que rege o berço é a mão que rege o mundo. Então,
a mãe, não só a mãe, eu não falo só mãe, mas o pai também, que o pai é muito importante na criação do seu filho. Valorizar, ensinar, mas não ficar só obrigando, não pode isso, não pode aquilo, não, é falar com amor, é ter aquele coração grato. Meu Deus, obrigada porque eu sou pai, porque o Senhor me deu essa oportunidade de ser pai, obrigada porque eu sou mãe, obrigada por essas bênçãos que o Senhor me deu. Ó Deus, obrigada pelo meu filho, porque ele me ensina. Nas pequenas coisas, ele me ensina. Então, só que infelizmente, o que está acontecendo hoje, nós estamos tendo muitos problemas com as mídias, as redes sociais que incentivam cada vez mais ao consumismo exagerado. E não só o consumismo, mas tantos valores inversos, tantas coisas erradas que estão sendo jogadas, bombardeadas na mídia. E esse consumismo demais tem incentivado os pais a trabalharem demais, porque para dar o melhor para o filho. Mas será que esse melhor são apenas bens materiais? Será que só dando coisas para os filhos vai fazê-los homens dignos na sociedade? Porque o enfoque hoje o importante não é o que somos, mas o que temos. Isso é o que a sociedade prega. Mas nós, como pais, temos que mostrar diferente, ensinar diferente. O mais importante é o que somos. Esse é o mais importante. E não precisamos gastar muito para fazer os nossos filhos felizes. Dia 15 de maio, nós tivemos uma grande experiência, uma experiência muito agradável. Nós levamos nossas crianças de Açaí, alguns vizinhos, entre eles o Davi também foi participar lá conosco. E essas crianças brincaram muito. E nós falamos para eles levarem bicicleta, patinete, bola, e eles levaram. Mas, irmãos, eles não brincaram com as bicicletas, eles não brincaram com as patinetes, não brincaram, talvez um pouquinho com bola, e um pouquinho com corda, mas o que eles brincaram e amaram foi escorregar na grama com o papelão. Uma coisa tão simples, irmãos, uma brincadeira tão simples, que não gasta nada. E foi isso que eles amaram. Então nós brincávamos assim: então vocês gostaram do escorregador de Deus, porque era um morro gramado e eles escorregavam com o papelão que foi pego de graça no supermercado. Então a gente vê que não precisa ficar dando tantas coisas para os nossos filhos, não precisa nós ficarmos horas e horas gastando o nosso tempo, trabalhando igualzinho desesperado para dar coisas para nossos filhos. O que eles querem mesmo é o simples da vida. E o mais importante, que eu tenho certeza, foi eles estarem com a sua mãe, com a avó, com o pai, com o tio, ali brincando. Isso, com certeza, foi o que tocou mais no coração daquelas crianças. Então, irmãos, levar o seu filho, independente da idade, para andar de bicicleta, caminhar, até fazer uma trilha ou andar no asfalto, que aí em Açaí tem, que quando a gente vai para Açaí, a gente vê um monte de gente andando no asfalto, fazendo caminhada. Isso pode ajudar, a desenvolver em vocês um relacionamento intencional. Muitas vezes a pessoa fala assim: mas agora meu filho já cresceu, agora eu perdi o meu tempo. Não, irmãos, nunca é perdido. Porque vocês podem não ter filhos criança. Os que têm filhos criança, legal, que bom. Mas os que não têm filhos criança, vocês podem assim mesmo convidar seu filho para fazer uma caminhada, para você andar no asfalto e ali conversar com ele, falar com ele.
filho, como que você está? Como que está a faculdade? Como que está o serviço? Como que você está? E é nesse momento que ele vai poder abrir o coração. Talvez por não ter tanta afinidade, tanto jeito com o pai, no início podem os dois caminhar sozinhos, assim, juntos, mais quietos, mas com o tempo vocês vão começar a criar relacionamentos. E é isso que nós precisamos, desenvolver relacionamentos intencionais com os nossos filhos, começar a conversar, começar a dar valor a ele, porque muitos filhos estão com tantos problemas como nós também temos problemas, mas que maravilha quando nós temos os filhos já grandes, adultos, e nós podemos contar com nossos filhos, ó filho, eu estou passando por isso, ô pai, eu estou passando por isso, né? E um ajudar o outro, um ouvir o outro. Eles abrirão o coração para vocês e vocês passarão para eles a experiência de vocês com amor, porque é isso que eles querem. Muitas vezes eles não querem o iPhone de último tempo, muitas vezes eles não querem o carro da última geração, mas eles querem apenas ter um relacionamento verdadeiro com vocês, com os pais, né? Porque, irmãos, cada filho, eu falei, é diferente. Não adianta comparar também os filhos, porque muitas vezes nós erramos, porque nós comparamos um filho com o outro. Um é mais ágil, o outro é mais quietinho, e daí nós falamos, mas você tem que ser igual ao seu irmão, olha o seu irmão como é esperto. Isso, irmãos, é muito errado. Nós precisamos respeitar cada um, porque tem os 4 temperamentos, né? Tem o colérico, tem aquele temperamento colérico, tem o sanguíneo, o fleumático, né? E o melancólico. E muitas vezes os nossos filhos têm esses temperamentos, cada um é de um jeito. Mas quando nós, como pais, respeitamos cada filho, e nós damos atenção a cada filho de forma diferente, do jeito que ele é, e não ficamos exigindo que eles sejam iguais a nós também, aí a coisa muda. Aí nós vamos ver que a nossa família vai se tornar muito melhor, né? O salmista fala que os filhos são herança, são tesouros, e por isso precisamos valorizar, né? Nós também temos outro exemplo dos judeus. Os pais judeus, ao verem seus filhos desde pequeno, se interessando tendo alguma habilidade, eles já começam a incentivar o filho. Exemplo, né? Vamos dar um exemplo. Ele vê que o filho leva a gente para a carpintaria, ele já começa a falar para o filho: filho, você vai ser o melhor carpinteiro de todo mundo. Né? Se o filho, o exemplo que o filho gosta de mexer com terra, né? Filho, você vai ser o melhor agrônomo que o mundo já viu. Os judeus falam desse jeito para os filhos. Eles elevam assim a autoestima dos filhos assim, né? A ponto que a gente vê, né? Que não é que todo judeu é rico, mas a maioria dos judeus são ricos. Por quê? Porque eles incentivam os filhos, eles já veem na família a habilidade do irmão lá, do parente, e já colocam os filhos para trabalhar ali, e para os filhos desenvolverem as suas habilidades. E eles sempre estão falando no ouvido dos filhos: você, filho, é bom, você vai ser o melhor, Deus vai abençoar você em tudo que você fizer. Tudo que você colocar a mão vai virar ouro. E isso, os filhos vão sendo incentivados, vão tendo aquela vontade, né? Eu vou ser, né? E isso, irmãos, não é errado. Muitas vezes a gente pensa: não pode ser desse jeito, que não ele vai ficar mentido. Não tem nada a ver. A autoestima é uma coisa que precisa ser valorizada em nossos filhos. Nós temos que ter esse exemplo dos próprios judeus. E quando nós fazemos isso, nós lançamos bênçãos para os nossos filhos, nós vamos ver que eles vão se tornar pessoas muito firmes em tudo que fizerem, pessoas bem resolvidas, pessoas independentes, porque hoje nós podemos perceber que muitos filhos, por nós darmos tudo para eles, não deixarmos eles fazerem nada, não ensinarmos responsabilidade para eles, o que acontece? Eles vão para a faculdade, porque eles tiveram
boas escolas, mas quando eles saem, eles ficam perdidos, porque eles não aprenderam resiliência, eles não aprenderam responsabilidade, e se tornam aquelas pessoas, né, que ficam presas dentro de casa, pessoas que têm medo de enfrentar o mundo. E isso muitas vezes é errado, irmãos, porque quem que prejudicou eles? Foi nós, com a nossa educação, de querermos criá-los numa redoma. Então nós precisamos incentivar os nossos filhos e falar: você é capaz, meu filho, você é um homem, você é uma criança, depois adolescente, você é capaz, meu filho, você vai estudar, não é só para tirar nota, você vai estudar para a vida, meu filho, porque você tem capacidade, porque Deus te deu capacidade. E isso, eles vão: mãe, Deus me deu capacidade? Sim, meu filho, Deus deu capacidade para você. E isso eles vão acreditar naquilo, porque são palavras verdadeiras, porque a Bíblia fala: pedi e dar-se-vos-á. E é isso que nós precisamos aprender, irmãos. Nós precisamos aprender a incentivar nossos filhos cada dia, mas para isso, né, nós precisamos também desenvolver um relacionamento com Deus, né? Se nós queremos que nossos filhos sejam bem-sucedidos, nós também precisamos ter esse relacionamento com Deus, porque como a Márcia falou, o que adianta o homem ganhar o mundo todo, ser bem-sucedido, mas não adianta nada se ele perder a espiritualidade. Então, nós precisamos criar isso. Marcos 8,36 fala: pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então, a responsabilidade de ensinar valores da palavra de Deus e o temor do Senhor, de cultivar uma vida de oração e comunhão com Deus, está nas mãos dos pais, que somos nós. Nós, como pais, devemos dar o exemplo para que os nossos filhos possam seguir e assim começar a praticar a vida cristã no seu dia a dia. Eles podem até esquecer as nossas palavras, mas jamais esquecerão o nosso exemplo, as nossas atitudes. Somente assim que podemos ajudar os nossos filhos a atingir a maturidade. Então, irmãos, vamos nesse momento abaixar nossas cabeças e vamos orar e nos empenharmos a cumprir aqui na terra o propósito de Deus. Isso não tem preço. Então eu gostaria que agora os irmãos abaixassem suas cabeças, né? Se o Hiroto puder colocar essa música, né? E nós vamos estar pensando: meu Deus, o que eu tenho feito em relação ao meu filho? Será que eu estou pensando só nos meus negócios? O tesouro maior é o meu filho, é a minha filha. Vou trabalhar, sim, eu vou trabalhar por eles, mas o mais importante, Senhor, é eu passar esses valores que o mundo não sabe passar. Meu Deus, me dá essa oportunidade. E Deus dá, irmãos, porque a palavra do Senhor fala: as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Se as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, então cada dia é um dia que Deus está dando a oportunidade de recomeçar. Então, recomece em sua vida, recomece um relacionamento com seu filho. Fale para o seu filho: filho, você tem potencial. Filho, você vai ser um grande homem. Filho, ou você já é um profissional. Isso, irmãos, vai incentivar seus filhos muito. Muitos profissionais hoje precisam dessa palavra de ânimo dos pais. Então, que nós possamos pensar: Senhor, me ajuda a ser um homem que teme ao Senhor, e me ajuda a
tirar esse orgulho do meu coração, me ajuda, Senhor, a tirar essa arrogância do meu coração e me ajuda a ser humilde. E se for o caso de pedir perdão para o seu filho, peça, porque o perdão liberta. Então que nós possamos incentivar os nossos filhos a voltar ao primeiro amor, né? E que possamos viver essa vida como Deus quer. Então nesse momento estarei orando. Senhor Deus, muito obrigada, porque o Senhor nos ama. Obrigada, Senhor, pela vida dos nossos filhos que o Senhor nos deu. Pai, esses filhos são a nossa herança, são os nossos tesouros. Ó Pai querido, perdoa-nos, porque muitas vezes nós demos mais valor para as coisas terrenas do que para o relacionamento com os nossos filhos. Ó Deus querido, obrigada porque o Senhor ainda dá uma oportunidade para nós. Enquanto nós temos o fôlego da vida, Senhor, é a oportunidade que o Senhor está nos dando para nós recomeçarmos. Senhor Jesus, obrigada pelo teu amor. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos amou de tal forma que morreu na cruz pelas nossas vidas. E agora, Senhor, nos ensina, Senhor, a amar os nossos filhos, a valorizar os nossos filhos e a incentivá-los, Senhor, a crescer, a amadurecer. Ó Deus, está em nossas mãos essa oportunidade que o Senhor deu a nós. Não deu à escola, não deu à igreja, mas deu a nós. Que possamos, Senhor, ser pessoas incentivadoras, pessoas que abençoam, ó Deus, os nossos filhos. E assim, ó Deus, nós saberemos que quando nós criarmos esses nossos filhos, desenvolvermos relacionamentos intencionais, eles vão ter prazer de estar conosco em nossa velhice também. Por isso, Senhor, nos abençoa, nos dirija, Senhor, em todos os momentos. Abençoe cada família aqui representada, Pai, e derrama bênção sobre bênção na vida de cada família. Ó Deus querido, muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito por nós. E é no nome santo e precioso de Jesus que oramos. Amém.